Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer o prometido terceiro vídeo sobre o Mendeley, que é respondendo todas as dúvidas que vocês me mandaram. Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal, eu já tenho 2 vídeos aqui falando sobre o Mendeley, que ele é um leitor de PDF e gerenciador de referências. Então no meu primeiro vídeo, que é esse daqui, eu falo justamente como ler textos, marcar, organizar em pastas e tal, basicamente como ele funciona pra você ler como leitor de PDF. E no segundo vídeo eu falo da função mais incrível dele, que é essa questão do gerenciamento de referências. Então, como é que você preenche as informações do texto, como você instala o plugin no Word para conseguir gerar referências e citações automáticas, tudo isso. Então, esse básico, assim, dessas funcionalidades, na verdade não tão básico, né, mas é fácil depois que você aprende, já estão feitas nesses 2 vídeos, tá? E esse vídeo aqui eu prometi que eu ia responder a maioria das perguntas de vocês, que vocês fazem sobre o Mendeley. Então eu separei as perguntas aqui do YouTube, que vocês deixaram nos vídeos, as perguntas do Instagram também, que vocês me mandam ao longo do tempo, e ainda coloquei uma caixinha lá no Instagram pra vocês me mandarem dúvidas extras. Então eu vou responder aqui. Já adianto que eu não sei responder tudo que vocês me perguntaram, então por isso mesmo eu vou falar algumas perguntas e se alguém souber, deixa aqui nos comentários que a gente se ajuda, tá bom? Eu não sou mega avançada no Mendeley, eu sei fazer o básico bem, mas eu também tô me virando com ele como dá, tá? Então espero que vocês gostem e que ajude. Primeira pergunta que vocês fizeram, é gratuito? Sim, o Mendeley é 100% gratuito, não existe versão paga dele. Então não precisa se preocupar que depois de um tempo o seu espaço vai acabar, ou que vai ter que pagar. Não existe atualmente versão paga do Mendeley, então todo mundo tem a versão gratuita, não precisa de e-mail de universidade e tal, enfim, tudo certinho em relação a isso, tá bom? Segunda pergunta que vocês fizeram, dá pra usar o plugin do Mendeley no Google Drive, no Docs, né, como você escreve texto pelo Docs? E a resposta é não, eu ia amar se desse também, porque antes eu só fazia os meus trabalhos pelo Docs, mas depois que eu comecei a usar o Mendeley, eu passei a usar o Word. E eu até comecei a me adaptar bem, é só você ficar lembrando de salvar, tem um salvamento automático, enfim. Comecei a me adaptar a usar tudo no Word, porque realmente não tem a extensão de Mendeley para Docs ainda. Pergunta número 3, que muita gente perguntou. Como faz para inserir a referência de um e-book, por exemplo, que está aqui no meu Kindle? Ou tem um livro aqui, como é que faz para inserir a referência dele? Isso eu expliquei no meu primeiro vídeo, eu mostro pra vocês como faz pra você inserir manualmente uma referência. Então quando você tem um PDF, eu falei, você joga lá e as referências automáticas já vão ou você escreve. Quando você não tem um PDF pra jogar, você coloca a opção de inserir manualmente aquele documento. Então é só você colocar as informações dele. Assim como, por exemplo, um website, você pode fazer isso, igual eu ensinei no primeiro vídeo, não tem problema, você pode fazer isso com qualquer documento. Desculpa o barulho, é que começou a chover muito aqui no Rio de Janeiro. Outra pergunta que fizeram também sobre usar o Mendeley no celular. Uma dica que eu dou, na verdade, é porque se você baixa um Mendeley no seu celular, dependendo das suas configurações, ele acaba ficando como o seu principal leitor de PDF. Então quando você vai baixar um PDF do seu e-mail, uma coisa totalmente aleatória, ele já abre no Mendeley. E você geralmente não quer isso, né? Porque, enfim, aí você tem que categorizar ele, não sei o que, não faz sentido. Então o que eu faço é ter o Adobe Acrobat no meu celular também, e deixar o Adobe como meu leitor principal. Então todo PDF que eu abro, normal, assim, tipo cartaz de um curso, sei lá, ele abre pelo Adobe e aí eu pego, se eu for um texto no caso, ele vai abrir pelo Adobe e aí eu compartilho com o Mendeley. Eu prefiro assim do que deixar o Mendeley como principal. É só você ir lá nas configurações do seu celular, nos aplicativos e mudar isso, não tem problema. As próximas perguntas eu vou responder direto aqui no Mendeley, porque são perguntas um pouco mais práticas, assim, eu tenho que mostrar algumas coisinhas pra vocês, tá bom? Bom, pergunta número 1. Como faz para procurar palavras no texto? Essa é fácil, é só vir aqui nessa caixinha aqui em cima, onde está escrito Search, e escrever o que você quer. Então, por exemplo, jovem, vai procurar jovem. E aqui vai aparecer quantas palavras tem no texto. Tá falando que tem só uma, que é essa daqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, Brasil. 14, tá vendo? Você vai apertando Next e ele vai achando todas as palavras que tem Brasil, brasileiro, enfim, coisas derivadas. Me perguntaram sobre a questão desses grupos aqui do Mendeley, porque você tem como ter grupos compartilhados com outras pessoas. Então essa pasta, por exemplo, era de uma pesquisa que eu fazia com a minha orientadora, com mais uma bolsista, enfim. Então era uma pasta compartilhada. Eu confesso que eu não usei muito, a gente não se adaptou tanto, mas sim, tem como você fazer grupos compartilhados usando essa função aqui de criar grupo.
Uma pergunta que infelizmente eu também não consegui responder é: como faz para anotar a tradução aqui, né? Algum tipo de citação de referência, você precisa colocar traduzido ou tradução nananã. E eu não achei, mesmo se eu colocar aqui na questão book ou book section, não existe a opção de colocar a tradução. O que eu faço quando acontece isso? Eu vou falar isso em outras respostas também. Eu simplesmente edito manualmente a minha citação, lá, a minha referência lá no Word, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco pra vocês. Mas eu realmente não achei onde é que faz pra colocar essa informação aqui desse campo do lado direito. Se alguém souber, me avisa. Uma pessoa me disse também que gostaria muito de aumentar a fonte dessas notas, né, que coloca aqui. E, gente, infelizmente, realmente não tem como. Aqui a única coisa que você pode fazer é deixar em negrito, itálico e sublinhado. Então dá até pra fazer um mini resuminho aqui, sei lá, mas não tem como fazer nada mais do que isso. Não tem como aumentar a fonte. Se alguém souber um jeito, me fala, mas eu acho que realmente não tem como. Isso é só pra fazer anotações bem basiquinhas, tá? Me perguntaram também se tem a possibilidade de girar o arquivo quando o PDF vem torto. E eu nunca consegui achar isso pelo Mendeley. Então, por exemplo, vamos supor que esse PDF aqui, ele tenha vindo ao contrário. Eu não consigo, eu não tenho nenhuma opção aqui que eu consiga girar ele. O que eu faço quando o PDF vem ao contrário, né, é girar em outro site. Então, sempre que eu preciso girar um PDF, eu jogo aqui no Google girar PDF, entro nesse site ou nesse daqui e giro o PDF primeiro para depois colocar lá no Mendeley. Eu realmente nunca achei essa função por aqui e acho que não tem mesmo, porque, enfim, não acho que não é o propósito dele essa questão da edição dos PDFs. E agora respondendo algumas perguntas sobre as referências bibliográficas, né, que eu mostrei pra vocês que quando você vem aqui, você tem como inserir essa lista de referências automaticamente, né, então sozinha essa lista de referências é inserida. E aí o que acontece? Como eu falei, uma pessoa até me perguntou aqui, como eu posso ter 100% de confiança nas referências bibliográficas automáticas? Nunca você vai ter 100% de confiança, pelo amor de Deus, eu também não tenho. Assim que essa lista é gerada, a primeira coisa que eu faço, né, principalmente na hora da revisão do trabalho, é olhar cada uma dessas referências e ver se está certinha. Então essa daqui, por exemplo, foi uma que eu fiz que eu acrescentei manualmente lá pelo Mendeley. É um livro. Eu não tenho mais informações sobre esse livro do que isso, então eu vou deixar assim. Mas talvez você, a sua orientadora, ou o lugar que você estuda, peça para colocar que a edição não está identificada, que o volume não está identificado, enfim, esse tipo de coisa. Então, esses pequenos detalhes você consegue editar manualmente por aqui. E esse é o jeito que eu prefiro. Uma coisa pra mim que sempre dá bug no Mendeley, que eu não consegui achar um jeito bom ainda de fazer sozinho, é em relação à referência de teses e dissertações. Porque o Mendeley, se eu peço para ele fazer automaticamente isso, ele não coloca aqui entre parênteses o mestrado da pessoa, ele coloca o ano por final ao invés de deixar a universidade e tal, e o jeito ABNT que eu geralmente uso é nessa formatação aqui. Então, o que eu faço? Eu edito manualmente, não tem problema. 90% dessas referências, elas vêm certas. Mas quando tem algum detalhe faltando, algo inconsistente, que mesmo eu voltando lá no Mendeley e mudando, não está mudando, eu não vou ficar perdendo meu tempo tentando descobrir 100% das vezes o que é. Eu vou vir aqui e vou acrescentar. Mas assim, eu só vi isso acontecendo no caso de coisas muito diferentes, tipo uma referência de um vídeo, ou de um livro que eu coloquei manualmente, ou essa questão das teses e dissertações que eu realmente tenho um pouco mais de dificuldade, que eu geralmente tenho que dar uma ajeitada manualmente. Então finge que ela veio sem ano, que eu preciso colocar aqui que foi 2020. Eu venho aqui e coloco 2020, tá vendo? Sem problema nenhum. A única questão é que depois que eu edito manualmente, que eu coloco esse 2020 aqui, eu não posso mais apertar em refresh, porque se eu apertar aqui, ele vai desconfigurar. Por isso que eu recomendo você fazer essa revisão das referências por último, tá? 99% das vezes elas estão certinhas. Uma coisa que vocês podem fazer também é ficar mudando qual ABNT vocês usam. Eu tenho essa daqui, tenho essa, enfim. Mas essa daqui é geralmente a que mais fica certa, pro jeito que a gente usa lá na PUC. Mas se eu aperto aqui em refresh, então, por exemplo, ajeitei aqui, tá do jeito certinho. Se eu aperto aqui, olha o que acontece. Tá vendo? Saiu as informações que eu tinha colocado, elas saíram, ela voltou pra configuração anterior. Então, por isso que eu acho legal você fazer isso só no final, tá? De mexer nas suas referências. Outra coisa que me perguntaram sobre as referências, que elas não ficam justificadas. É só segurar todas
e vir aqui e justificar elas, não tem problema. Você pode fazer manualmente também. Se elas não estiverem aqui começando no lugar certo, só ajeitar. Às vezes essa primeira ela vem um pouquinho mais pra cá e tal. Enfim, é só ajeitar essas coisinhas também. Mas, gente, o trabalho que você vai ter de fazer com uma coisinha é infinitamente menor do que se você tivesse que fazer todas as referências à mão. Porque aqui nem tem muita, porque isso aqui é só um trabalho de disciplina. E uma coisa que me perguntaram, que eu também descobri há pouco tempo, que eu não sabia direito como ia fazer isso, é, por exemplo, eu tô escrevendo a minha dissertação, mas eu quero escrever cada capítulo em um documento de Word diferente. E depois, para juntar essas referências, como é que eu faço? A solução que eu acho mais tranquila é você não ficar gerando essa lista de referência toda hora, né? Tipo, gerando no primeiro documento, depois gerando no segundo, depois gerando no terceiro, depois tentar juntar a lista de referência. Isso eu acho que não vai dar muito certo. O que acontece é que quando você coloca Ctrl+C, Ctrl+V no seu texto, você tem que garantir de que ele tá com... tá vendo quando eu aperto aqui em cima de Buckingham e fica tudo sublinhadinho? Fica sublinhado porque ele tá reconhecendo que é do Mendeley. Se por acaso, na hora de eu juntar os documentos, dar o Ctrl+C, Ctrl+V, ou enfim, usar essa função do Word, juntar documento, e ele não vier sublinhado, significa que ele não tá reconhecendo que essa referência foi feita pelo Mendeley. Se não estiver reconhecendo, aí sim você vai precisar... O que eu faço? O que eu já fiz, né, quando aconteceu isso? Eu vim aqui e simplesmente inseri de novo a referência do lado e depois apaguei a anterior. É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas como eu disse, bem mais simples que fazer tudo à mão. Mas a maioria das vezes que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, a referência veio bonitinha. Então, aqui, por exemplo, eu tentei juntar dois trabalhos, né? Eu já tinha feito uma parte antes, depois eu fiz uma parte em outro documento e fui tentar juntar, deu tudo certo, as referências vieram todas bonitinhas assim. Se por acaso não vierem, aí você faz manualmente adicionando de novo os textos. Mas, em geral, não precisa, ele fica bem direitinho. E aí é importante entender que não adianta você querer colocar coisas manualmente aqui nessa lista e se você apertar refresh querer que fique daquele jeito, porque esse refresh significa que essas referências aqui são todas com base no texto. Então se você adicionar manualmente uma coisa aqui que não tá no texto como o do Mendeley e apertar refresh, ele vai tirar aquela coisa, porque ele não vai entender que aquilo faz parte das referências, entendeu? Então, por isso que eu tô falando, sempre que quando você for mexer na sua referencial bibliográfico aqui de baixo, na sua bibliografia aqui de baixo, faça isso por último. Depois que seu texto estiver todo bonitinho, tudo direitinho, as citações todas lindas, você vem, você olha cada uma dessas referências, dessa bibliografia aqui, vê se tá tudo certinho, o que não tiver você ajeita na mão, salva e pronto. Tá? E aí o que eu fiz? Essa dissertação aqui, por exemplo, é uma dissertação que vai ser bem chave, assim, pro meu estudo. Então, pra eu não ter que ficar toda hora vendo de novo como é essa referência, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O que eu fiz? Eu vim aqui no meu Mendeley, né? Eu vim aqui no meu Mendeley, achei esse texto, vim aqui em notas e coloquei aqui a referência, porque aí depois, os próximos textos que eu for usar, se o Mendeley não fizer certo, eu só olhar aqui como faz e mudar lá, entendeu? Não vou precisar toda hora ter que ficar lembrando como é que faz, porque eu nunca lembro como é que faz referência. O que eu faço sempre na hora de revisar é abrir a minha página da PUC, que tem todas as referências bonitinhas, e ficar olhando pra ver se tá certinho. Em geral, tá tudo 100% certo, realmente a única coisa que muda é essa questão das teses. E aí outra dúvida que me perguntaram também, que eu fui até procurar porque eu não sabia, é se tem como editar ou criar um padrão de norma. E aí uma notícia boa e uma notícia ruim. Sim, tem como. Você pode vir aqui em Citation Style, apertar aqui em More Style, e aí qualquer um desses você pode apertar com o botão, do botão direito, né? E apertar aqui em Editar o estilo. A notícia ruim é que quando você aperta aqui em Editar, ele te redireciona para um site e você precisa saber um pouquinho sobre essa questão do CSL, que é uma coisa meio de código, eu acho. Então, se você souber, ótimo. O Mendeley tem até um guia pra você fazer isso, ó. Ele consegue te explicar como é que você faz essas alterações e você pode criar um estilo só seu, mas, tá vendo? É uma coisa, eu acho que um pouco mais complexa, eu acho que só vale a pena se você realmente, sei lá, quiser muito aprender a mexer e você aprende e faz. Se for fácil, me diga aqui embaixo, porque aí eu vou aprender também, mas acho que não me parece uma coisa tão fácil assim. Então, eu pessoalmente estou arrumando manualmente quando dá ruim, quando tem alguma coisinha diferente do que eu quero, mas você consegue sim salvar até, né, modificar, salvar o seu estilo com outro nome, e aí imagina um estilo perfeito, assim, pode chamar ele de Clara,
a BNT Clara, entendeu? Porque tem as regras da minha universidade, enfim. Você pode deixar público também, provavelmente, eu não sei como é que funciona isso, mas fazer um da PUC-Rio, por exemplo, que eu acho que não tem, você consegue fazer essas coisas. Confesso que não mexi nisso, mas estou apresentando essa possibilidade pra vocês, tá bom? E a última pergunta é se você, quando adiciona um arquivo aqui no Mendeley, você pode excluir da pasta do computador. E sim, você pode. O Mendeley ele tem uma nuvem, né? Então, quando você adiciona as coisas aqui, elas não precisam estar no seu computador. Eu, Clara, tenho todos os arquivos do Mendeley no meu computador porque eu acho que faz mais sentido isso, sei lá. Gente, eu confio nas coisas, mas eu não confio 100% em nada na vida, nem em mim. Então, assim, eu gosto de ter seguranças. Mas eu já fiz o teste várias vezes de apagar no computador e aqui ele realmente fica, porque tanto que você pode acessar online, né? Porque ele realmente fica na nuvem. Se não estiverem confiando, façam um teste e tal, porque aí vocês vão ver que realmente ele funciona, tá? Então essa foi a última dúvida de vocês. Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Eu tô amando receber relatos de várias pessoas falando como começaram a usar o Mendeley, que gostaram bastante, que facilitou a vida e, gente, tá me facilitando demais agora na escrita da minha dissertação também. Então espero que vocês tenham gostado. Às vezes tem uns bugzinhos, tem umas coisas que a gente não pega de primeira, tem que dar uma insistida, assim, e tem coisas que realmente eu também não sei as soluções. Então eu só arrumo um jeito que funciona pra mim e pronto, tá? Enfim, muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o like, deixar comentário pra apoiarem meu trabalho, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima!